Olá, tudo bem? Meu nome é Dani, ou Alica. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas, né, sobre a questão dos vídeos e sobre a rifa que não aconteceu, né, porque eu acho que muita gente se sentiu enganado, enrolado. E quero dizer que não foram só vocês que foram enganados, enrolados por mim. Inclusive meus terapeutas mesmo. Eu nunca falei pra ninguém que realmente estava me incomodando. Porque o que realmente estava me incomodando estava me fazendo com medo de morrer ou por alguém atentar contra a minha integridade física ou por eu mesma atentar com a minha integridade física, porque eu não ia conseguir viver comigo mesma, sabendo do que eu fiquei sabendo e não fazer nada a respeito. Eu explico. Eu trabalhei no Instituto de Previdência, no SBC Prev. Eu entrei sobre subordinação da Juliana Barros Constantino Galhardo, que ela cuidava supervisionava o atendimento, a perícia médica e a pensão por morte. Eu entrei diretamente na pensão por morte. Na época, já sabiam que ia haver mudanças de cargo, porque houve uma denúncia ao Ministério Público, né, que somente pessoas que estariam trabalhando no SBC Prev e com 2 anos de serviço e com o ensino superior poderiam assumir os cargos. Ou seja, todo mundo que veio da prefeitura ou de outras áreas, sem ser os diretores, teriam que ser trocados para pessoas de carreira do SBC Prev. Eu achei estranho isso, porque o cargo de comissionado de livre nomeação ou exoneração é exatamente para exceção ao concurso público. Por quê? Porque você precisa ter estritamente confiança na pessoa que você nomeou e na pessoa que está te nomeando. Então, não pode ser concurso público, porque quando é concurso público, você não controla quem vai entrar, né? Então, o cargo de livre nomeação só se justifica para você ter controle de que você está nomeando uma pessoa com boa fé, com capacidade técnica, e se responsabilizando por essa nomeação. E aí o que aconteceu? Eu entrei lá, como todo mundo, né? Você entra meio com calma, ver o que é o ambiente. E aí eu já notei, tipo, algumas coisas estranhas, até porque já estava com esse negócio dessa denúncia, né, do Ministério Público. Então eu fiquei lá, fazendo trabalho estagiário, fazia tudo que me pediam, fiquei quietinha na minha. E eu fiquei assim por um bom tempo, na minha. Só que o problema é que teve a pandemia. E na pandemia eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ajudava as pessoas e implantava a reforma previdenciária e auxiliava, ou eu continuava quietinha e deixava os direitos das pessoas serem agredidos. E eu não consigo. Eu recentemente tive esse diagnóstico no CAPS de transtorno de personalidade anancástica. Às vezes eu me pergunto se eu tenho algum grau, espectro de autismo. Por quê? Porque eu racionalizo tudo. Minha mente não para. Tipo, tudo eu racionalizo. E não é porque eu quero. Minha mente funciona assim. E eu não queria que as pessoas soubessem disso. Então, e eu nunca quis. E na verdade eu até desenvolvi como mecanismo de defesa ser uma pessoa aparentemente tonta. Porque desde criança, desde que eu nasci, saber demais sempre me trouxe prejuízo, sabe? Na escola, ou
numa festa, todo mundo ficava tentando me testar pra ver a minha capacidade, essas coisas. E é tão cansativo isso, porque eu só quero ficar em paz. O problema é que isso também me torna, ao mesmo tempo que eu racionalizo tanto, que isso interfere em minhas relações muito próximas, porque quando uma pessoa age totalmente emocional, e eu também acabo agindo por emoção, porque quando a gente tem relacionamentos muito próximos, a gente é levado pela emoção, isso me causa um grande desconforto. Então é por isso que eu tenho dificuldade de relacionamentos. Eu sou uma pessoa super alegre e super de boa, de conviver em grupo, etc e tal, e ao mesmo tempo que eu me cansa, né? E eu tenho que ficar de retiro porque eu sou meio que introvertida. Mas quando eu tô com um relacionamento com uma pessoa só, mesmo que eu goste muito dela, é muito difícil pra mim lidar com o lado emocional. Mas ao mesmo tempo não é que eu não sinta as coisas. E não é que eu não tenho empatia, não é que eu não queira entender as pessoas. Ao contrário, eu quero entender muito o mundo e as pessoas, e a minha mente funciona assim. Eu ando na rua e eu não consigo andar na rua sem ver, olha, aquele comércio fechou, aquele outro comércio fechou, olha, aquela pessoa lá, olha aquilo, eu não consigo fechar meus olhos, eu me sinto mal. E a única coisa que me faz me sentir um pouquinho melhor comigo mesma, olhando tudo, é achar que eu tô fazendo um trabalho que me permite tentar fazer alguma coisa para mudar isso. Então o trabalho, quando diz que eu não trabalho por dinheiro, não quer dizer que eu gosto de ser pobre, ou que eu não quero ser rica, ou etc e tal. Quer dizer que não é a motivação financeira que me motiva. O que me motiva é tentar fazer o bem coletivo para as pessoas. Só que fazer o bem não é muito fácil. Se fosse tão fácil como a gente acha que é, todo mundo faria, todo mundo mudaria as coisas. A gente não precisaria estar vendo candidatos à presidência ou ao governo e falar quem é o menos pior, quem é o mais pior, será que ele vai conseguir salvar ou salvar a gente? Não, porque ninguém consegue salvar um país sozinho. E nem é questão de salvar, nem é questão de querer guerra ou conflitos, etc e tal. Eu tentei muitas vezes solucionar as coisas no diálogo, conversando e mostrando provas do que estava errado e do que precisava ser feito. E eu, conforme foi passando, eu vi que eu não teria jeito, a não ser realmente ter que me manifestar. Porque conforme mais eu falava, mais assédio moral eu estava sofrendo por tentar fazer as coisas certas. Ou seja, se eu estava tentando fazer as coisas certas, estava sofrendo assédio moral, então todo mundo que tentasse falar, não, isso daqui tá errado, sofreria também assédio moral. E agora eu tenho que falar porque as próprias pessoas que agora que eu pronunciei o que realmente estava me afetando e que era uma coisa que estava nítido para todo mundo, é uma coisa que está olhando, que às vezes é tão absurdo, assim, uma coisa errada, que quando todo mundo já tem ciência, todo mundo vê que nem o assédio ali na caixa, eu não sei se isso é verdade, todo mundo sabia, mas todo mundo ficava em silêncio, porque quando fica tão absurdo assim, a gente fica com medo.
E é isso que a gente está vivendo. Nós, funcionários públicos, estamos com medo. Com medo. E a gente é que defende o patrimônio público. A gente que defende a indisponibilidade, o princípio supremo da administração pública. Supremacia, o interesse público, supremacia e indisponibilidade do interesse público. Ou seja, a gente tem que zelar o interesse público e o bem público, acima de tudo, acima de todos. E disso deriva o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. E eu sei que tá todo mundo assim em silêncio, querendo passar o tempo e passar sei lá, esperando que um governo venha e nos salve, etc e tal. E eu também queria mesmo. Só que conforme me agrediam mais, fui percebendo que se estavam me agredindo tanto, o que estariam fazendo com outras pessoas? Isso eu não estava conseguindo dormir mais. Eu estava tendo ataque de pânico sempre que eu ia para lá trabalhar. O meu último ataque de pânico, na verdade, foi no dia que eu relatei. Foi no dia que eu saí lá gritando: então o que a gente está fazendo aqui? Quando eu tentei falar sobre saúde mental com o diretor superintendente Marcelo Augusto Andrade Galhardo. E foi quando eu comecei a tirar do meu peito que minhas crises de pânico começaram a diminuir, sabe? Então, tipo, ou eu falava, eu não conseguiria viver comigo mesmo. Porque imagine, eu ouvi todo mundo falar mal do governo, falar mal da corrupção, falar que eu pago um imposto e o Estado aplica ele de maneira errônea, reclamar. E eu mesma, trabalhando na Previdência, contribuindo para a Previdência, eu mesma, Daniela Erika Hachizumi, ficar quieta e deixar as coisas saírem de qualquer maneira. Ou seja, eu mesma estaria participando da construção de um país que não é o que eu desejo. E eu entendo que outras pessoas têm visão de mundo diferente de mim. E eu sempre falei, entrem com processo administrativo contra mim. Se eu estou errada, eu respondo por isso. Eu sei que eu posso responder por processo judicial, administrativo, e eu falei, eu nunca tenho medo disso. Eu tenho medo da minha integridade física, tenho medo pelas outras pessoas. Porque eu sei que mesmo se eu estiver errada, eu sei que eu tava fazendo o meu melhor para fazer as coisas certas. E eu espero que as outras pessoas que estão se sentindo ofendidas pelo que eu estou dizendo, também possam demonstrar que mesmo tendo errado, ou feito alguma coisa errada, que alguma coisa que a lei fale que foi errado, que a gente tem a lei exatamente para isso, elas possam demonstrar que errou, mas tentou fazer o melhor de si mesmo, tentou fazer o bem. Então é isso, gente. Eu tô ainda em tratamento. Eu acho que nem iniciativa privada se pode exonerar uma pessoa que ainda tá em tratamento. E
Tipo, na verdade, eu não ia ficar bem enquanto estivesse lá sofrendo tudo isso. Então, eu meio que deixei as pessoas acreditar que eu realmente estava querendo sair. E as pessoas realmente acreditaram que eu queria sair, porque ninguém, em sua sã consciência, continuaria no lugar sofrendo o que eu estava sofrendo. Mas eu continuei calada, sofrendo, sem falar pra ninguém. Tipo, sofrendo porque eu via eu fui muito em centro espírita ou em palestra motivacional. Se me desse um Paulo Coelho, eu até comecei a ler a Bíblia. Mas o que estava me motivando é: se me dão um tapa na cara, eu dou outra face. Se me dão um murro na minha face, eu dou o meu nariz. Se querem dar um murro no meu nariz, me atirem. Se eu morrer, ok. Eu realmente acredito que a gente não está aqui pra ficar acabando um com o outro. Então, se querem acabar comigo, tudo bem. Eu, inclusive, deixei algumas coisas por aí pra casa até se eu morrer. Porque eu realmente estava com medo de morrer, de que me matassem. É este estado. Talvez meu medo realmente não vá acontecer nada comigo, mas o meu medo era real. E agora que eu comecei a me pronunciar, outras pessoas estão com o mesmo medo que eu. Agora eu vou começar a fazer as vendas dos meus equipamentos, porque eu preciso pagar minhas contas e eu preciso manter. E é engraçado que todo mundo, mas ficou perguntando, mas você não vai estudar para outro concurso, você não vai passar em outro concurso, ou etc e tal. Tipo, se eu fui exonerada de um lugar por incapacidade mental, como que eu posso entrar em outro lugar dizendo que eu sou apta mentalmente para trabalhar, sendo que eu tô doente? Não faz sentido. Não faz sentido. E o Estado deveria proteger as pessoas que estão incapacitadas. Se nem o Estado está protegendo os próprios funcionários que está em capacidade de trabalhar, como que eles vão proteger a população em geral? Juiz é servidor público. Policial civil é servidor público. Enfermeiro do SUS é funcionário público. Médico do SUS é funcionário público. Eu sei que fizeram uma campanha difamatória para falar que todo funcionário público é aquele que coloca o avental e sai andando por aí. Eu não vou dizer que não existe funcionário público acomodado. Assim como com várias empresas, você vai ter uma pessoa que trabalha muito e outra pessoa que não trabalha direito, que está só querendo ser mandada embora. Isso acontece. O que não pode acontecer é a gente começar a valorizar essas pessoas e assediar as pessoas que querem trabalhar para um mundo melhor, querem trabalhar pela democracia, pelo cumprimento das leis. Porque as leis, a única coisa que garante que a gente possa sair na rua em paz. Porque a violência é um reflexo do cumprimento da lei. E não é só o cumprimento da lei penal. Se a gente não tem gestão de políticas públicas, se tem mais pessoas necessitadas, se tem mais pessoas só pensando no seu próprio umbigo, vai ter mais assaltos por aí, vai ter mais gente tendo que sair de blindado. Eu fico me perguntando, até quando
gente tem que viver com medo. Eu não quero ter medo, principalmente de não poder fazer algo a respeito, para eu não ter medo. É isso. Tchau.